falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Então, eu sou farmacêutica de formação, atuo em economia da saúde já há alguns anos, não vou dizer quantos, para não me comprometer. Você também não pode, Gabi. Então, eu acabei desenvolvendo esse estudo para poder entender um pouco mais a questão da avaliação de tecnologias em saúde e como que a nossa agência, a Conitec, ela cria quais são os critérios para poder tomar a decisão nessa área, né, para entrada e incorporação de tecnologias. Mas antes, eu acho que é lógico que vocês já conhecem um pouco desse assunto, mas é importante a gente entender quem são essas tecnologias, né? Nós começamos falando que não são só medicamentos, acabamos de ver o exemplo da nutrição parenteral, né, nutrição. Temos também programas, dispositivos médicos, então as tecnologias em saúde são vários produtos e atendem várias necessidades. Nós temos toda a trajetória dessas tecnologias, né, que começa com o registro sanitário, depois nós temos a regulação econômica, com a parte de preços, e, por fim, a gente pode ou não ter a incorporação dessas tecnologias registradas no sistema de saúde sendo incorporadas e propiciando o acesso da população a diversos tratamentos. E em cada etapa da tecnologia nós vamos ter diferentes critérios de avaliação. A gente fala de registro, a gente está falando de eficácia, segurança, qualidade de produto. Se a gente fala de incorporação de tecnologias, a gente tem uma série de critérios, mas temos a parte das análises econômicas, por exemplo, os estudos de custo-efetividade, né? É muito mais amplo que isso, mas só para a gente começar. Então, qual foi o objetivo do estudo? Desenvolvemos 2 estudos, pensando tanto nos pacientes com doenças raras, quanto nos pacientes com doenças respiratórias crônicas, né? Em especial a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse estudo, ele utilizou uma metodologia chamada MCDA, que é a análise multicritério, para que a gente pudesse entender quais são os critérios que a Conitec, a nossa agência de avaliação de tecnologias, utiliza na sua tomada de decisão. E quando a gente pensa, né, por exemplo, no caso agora eu vou falar de doenças raras, nosso estudo ele foi feito de 2013 a fevereiro de 2022, analisando todos os relatórios de recomendação da Conitec, né? Então, assim, não é muito, é bastante trabalhoso, digo para vocês, e nós acabamos analisando uma série de critérios. Então, a questão do perfil do demandante, né? Quem foi que submeteu o dossiê para a incorporação, a via de administração utilizada, qual avaliação econômica foi feita, qual o impacto orçamentário e a questão da tomada de decisão. Quando a gente foi analisar doenças raras, vocês não vão conseguir ler, obviamente, mas acreditem no que eu falo, nós tivemos aí 24 dossiês sendo analisados de 2013 a fevereiro de 2022, então tivemos várias tecnologias que foram colocadas em avaliação pela própria Conitec, e nós temos alguns resultados interessantes, né? Então, dos relatórios que foram analisados, né, 66% das tecnologias foram incorporadas. Então, assim, não é baixa a aprovação, né? Então, a gente tem realmente uma aprovação elevada de tecnologias. Em relação aos relatórios analisados, nós tivemos mais ou menos 12% para a doença de Fabry e 12% para a fibrose cística. E 17% dos relatórios analisados foram para algum tratamento de atrofia muscular espinhal. E 21% dos relatórios estavam relacionados às doenças de mucopolissacarídeos, né? Desses relatórios também, nós temos 33% que vieram de demanda interna. O que seria isso? Do próprio Ministério, das secretarias de saúde dos estados, pedindo a incorporação de determinadas tecnologias. E desses 33%, 75% dos relatórios de demanda interna foram aprovados. Então, nós temos uma alta aprovação dos relatórios que são submetidos por demanda interna. Quando a gente vai para a demanda externa, que aí pode ser uma sociedade médica, uma associação de paciente, o fabricante, né, que a gente teve 67% dos relatórios de demanda externa, nós temos uma redução das aprovações. Então, a gente tem 62% de aprovação desses relatórios submetidos por demanda externa.
Bom, e aí quando nós vamos pensar um pouco na questão dos desafios e um resumo do que a gente concluiu com esse trabalho. É lógico que aqui eu não vou conseguir, né, arcar com todas as conclusões, mas em breve a gente vai ter uma publicação desse trabalho, né, ela está estou em finalização de... Vocês estão no data on file, que a gente fala, né? Está em fase de elaboração o artigo, mas é importante a gente observar que, das doenças raras, né, nós temos aí diversas condições que foram, né, discutidas pela Conitec, então, de acromegalia, mucopolissacaridose, AME, doença de Pompe, fibrose cística e outras. E nós temos uma discussão importante, que é a questão do limiar de custo-efetividade, né? Nós tivemos uma nova, né, discussão de critérios, né? O limiar de custo-efetividade, ele tem a gente fala, uma faixa de aprovação, que é 1 a 3 PIB per capita por quali, que é um desfecho de qualidade de vida, né? E o que a gente nota, né? O limiar de custo-efetividade, 1,3 PIB por quali, se a gente for olhar mais ou menos, você tem aí cerca de R$150 mil por quali, né? E a gente analisa o custo dos tratamentos para doenças raras. Então, hoje, se a gente fosse avaliar como está descrito o limiar de custo-efetividade, nós provavelmente não teríamos 90% das terapias que forem incorporadas, né? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto não é contra o limiar de custo-efetividade, é como ele tem que ser trabalhado para diferentes áreas terapêuticas. Qual que é o nosso problema hoje? Você não pode ter o mesmo parâmetro para doenças totalmente diferentes, né? Que é o que a gente comenta. E o que é quali? Quali também tem uma série de discussões. Mesmo que se fale que seja algo generalizável, você acha que a perspectiva do paciente brasileiro para um determinado resultado clínico vai ser a mesma que um paciente da Inglaterra? Há controvérsias. Porém, né, deixa isso para outro momento, que é muita discussão. Dá uns 3 dias de conversa. Olha lá. Então, o que a gente precisa começar a pensar? Se esse limiar, ele não passa a ser uma barreira ao invés de ser um critério de transparência. Ele foi criado para ser um critério de transparência, e não há nada de errado com isso. Mas a gente precisa pensar, ok, como vamos trabalhar o limiar para atender diferentes áreas terapêuticas, com desfechos totalmente diferentes, e pensando na nossa sustentabilidade econômica. Essa é a grande dificuldade, né? Então, a gente precisa entender que o limiar de custo-efetividade, ele é importante, porque ele é utilizado em vários países. Mas se a gente pegar, por exemplo, o NICE, o NICE mesmo, para doenças raras, ele tem um comitê específico de avaliação. NICE é a agência de ATS da Inglaterra, né? Vou fazer a legendinha aqui. Então, assim, o ponto clássico aqui lá existe uma variação do limiar de custo-efetividade. Então, eles não aceitam um único limiar pensando em doença rara. Então, a gente precisa começar a entender que nós estamos um pouquinho dissonantes do histórico de incorporação, se a gente pensar em limiar para raras. E aí, assim, quando a gente faz... Bom, esse é um ponto. Depois eu volto nessa questão do PIB per capita, que é, né, polêmica. Então, a gente trabalhou também com as doenças respiratórias. O mesmo processo. O que é essa análise multicritério, né? Só para simplificar. É como se eu colocasse para diferentes critérios de decisão, pesos, e aí eu ranquearia esses pesos para entender se naquele relatório daquela tecnologia eu tenho pontos fortes ou pontos fracos dentro de cada critério que eu quero avaliar. Se é eficácia, se é efetividade, se é avaliação econômica, né? Então, nós criamos esse framework, né, esse painel de ranking de pesos. E o que nós analisamos? Para a doença pulmonar obstrutiva crônica, olha só, em 10 anos aí de submissões, nós só tivemos 5 submissões. É pouca submissão para o tanto de tratamento que a gente tem para uma doença crônica dessas. Então, a gente teve, primeiro, poucas submissões. E se vocês observarem aí, desses 5
medicamentos ou classes terapêuticas, porque LABA-LAMA é uma classe terapêutica, não é um medicamento, né, um princípio ativo, a gente pode prestar bastante atenção que existe um dos medicamentos, aí uma das substâncias, que chama indacaterol, vocês vão ver que ele só tem pontos fortes. Porém, ele não foi incorporado. Olha que curioso. E quando a gente vai para o LABA-LAMA, que foi a última tecnologia incorporada no PCDT de DPOC, ele tem pontos fracos, pelo menos 2. Um dos pontos fracos do LABA-LAMA é a segurança. Se você for para o estudo, para a recomendação, o LABA-LAMA tem mais ou menos 20 eventos adversos. Em comparação a todos os outros tratamentos, ele é o que mais tem evento adverso. Então, assim, o que a gente observa com esses resultados? Que há uma complexidade maior na tomada de decisão. E, se a gente utilizasse uma análise multicritério, talvez a gente conseguisse gerar mais transparência no processo, porque eu estaria ranqueando esses parâmetros de uma maneira mais justa, né? Eu estou dando pesos, o que é mais importante. Então, essa complexidade, né, que a gente vê é produto que tem pontos mais fortes, ele acabou não sendo incorporado. Produto que tinha melhor utilidade em termos de resultado de qualidade de vida, que é o caso do tiotrópio, e também tinha menos eventos adversos, também, né, não foi incorporado. E um produto que tinha pelo menos 2 pontos fracos foi incorporado. Então, há uma clareza nesse resultado de uma alta complexidade na tomada de decisão e a necessidade de se fazer ferramentas adicionais. Então, por que não, numa tomada de decisão, a Conitec não faz um MCDA no final, para realmente tirar a prova dos 9, se ela está conseguindo trabalhar de maneira igual os parâmetros que ela considera que são importantes, né? Então, eu estou com 2 minutos só, estou quase morrendo aqui, mas vamos lá. Então, com relação à readequação, né, qual que é o ponto aqui? Limiar de custo-efetividade é um parâmetro importante? Com certeza. Mas precisamos repensar por área terapêutica. Então, aqui eu mostro um exemplo do Brasil para o Reino Unido. Qual que é o problema de eu utilizar o PIB, que é o nosso, vamos dizer assim, indicador de desenvolvimento, né? A Cristina sabe falar melhor que eu, mas, Cristina, me perdoe se eu falar alguma coisa errada. Então, o que acontece aqui? Vocês estão observando que, quando você vai para o valor, o range de valor que a gente pode pagar por quali, compare a nossa situação Brasil com o Reino Unido. Olha a diferença. Então, o que a gente pode estar causando quando a gente trabalha esse tipo de indicador? Uma barreira econômica. Então, o Brasil, um país que está em desenvolvimento, ou que é um país de baixa renda, um outro país de baixa renda, vai conseguir ter acesso a medicamentos se for utilizado dessa forma? Então, a gente precisa repensar quem é esse custo, esse fator custo que eu preciso trabalhar quando eu falo de limiar de custo-efetividade. Eu uso o limiar de custo-efetividade? Com certeza. A OMS também tinha indicado isso há um tempo atrás, né? Mas PIB é uma coisa que a gente tem que repensar, por exemplo. Então, isso pode levar a uma diferença de acesso por uma diferença de desenvolvimento econômico dos países, né? Então, isso acho que num sistema de saúde que se diz de cobertura universal, precisamos repensar, né? E a mesma coisa do Brasil para a Irlanda, né? Vocês estão vendo que nós temos a mesma situação em que você tem realmente uma faixa de PIB maior, portanto, você vai ter um range, né, um intervalo de valores melhor para poder gerar o acesso para a população de maneira transparente, né? Então, acho que era isso, deixa eu ver. Então, o que a gente... que eu não veio só dar problema, né? Vamos começar a pensar em solução, né? Então, acho que é uma outra coisa que é importante. A gente tem que pensar, sim, e eu começo aqui a falar dos dados. A gente tem que ter um sistema informatizado de dados. Inteligência artificial está aí, vamos regulamentar isso, vamos trazer discussões de desfechos mesmo, começar a trabalhar performance de tratamento e colocar os projetos de risco compartilhado para acontecer. Porque o problema, a barreira nossa hoje é centro de referência, é base de dados, é integração de dados. Por causa de...
uma questão legal, que também não está regularizada. Então, assim, acho que tem várias coisas que a gente tem que trabalhar estruturalmente primeiro, lógico, mas a gente tem que fazer. Não é a seguinte a situação, a gente não tem, não vamos fazer. Não é essa a postura. A postura é, vamos mudar o sistema de informação para gerar dados, para poder fazer negociação com o fabricante. Porque é isso que vai fazer a diferença no dia a dia do acesso do paciente. Outro ponto, né, que é importante você tem que definir determinadas propostas. A gente pouco discute, isso começou com o Denis Arviana, né, uma pena que ele saiu, né? Então, assim, começou com o Denis Arviana, porque ele foi um batalhador ali de modelos de risco compartilhado, né? Então, assim, depois que ele saiu, ele ainda relata os problemas que ele tem. Então, assim, a gente precisa repensar essas modalidades, definir o que é o desfecho, começar do simples, né? Porque as pessoas falam assim, mas eu vou fazer um desfecho, 1001 coisas, mas não é esse o ponto. O que é essencial para aquele paciente, naquela condição clínica, é aquele desfecho. Às vezes é um desfecho que você vai poder usar num modelo desse e vai fazer toda a diferença num compartilhamento de risco, numa negociação junto ao fabricante e governo, né? A gente precisa pensar nisso, porque isso é sustentabilidade. É dado e é custo. Isso é sustentabilidade. Então, eu não consigo gerenciar pacientes no sistema de saúde se eu não tenho dados unificados, né? Entendeu? A gente sabe, a gente tem DataSUS, mas DataSUS não é suficiente, né? A gente precisa trabalhar, é mais administrativo, é para avaliar custo, né? Ter uma visão mais geral, não específica. Nós temos que trabalhar mais específico. Agradeço aí por me ouvirem, espero poder ter contribuído, né? Obrigada, pessoal.